Olá, olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela nossa TV Mundo Maior. E você sabe, a nossa rádio, a nossa TV continua aí em franco crescimento, precisando sempre da sua colaboração, porque com o apoio dos sócios do clube, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior já mudaram vidas e mais vidas. É verdade. É algo que alguém ouve aqui, ali, não é? E aquilo consegue fazer uma renovação na vida das pessoas. Colabore. E você sabe, já temos um Pix, o WhatsApp, o DDD é 11, que é aqui São Paulo, eu estou gravando aqui na Bahia. São Paulo, 972610272. 972610272. Ok? E você sabe que para o nosso programa, o WhatsApp, eu estou abrindo aqui porque eu vou ler meu editorial de uma coisa que eu vi aqui, um absurdo. 7199915167. 7199915167. Olha, meus amigos, eu realmente não entendo. Faço esforço para entender a vivência que algumas pessoas estão tendo do ser cristão. O cidadão dando notícia, um pastor dando notícia da morte de um companheiro dele de igreja, o Guilherme de Pádua, né? Ele acabou de morrer agorinha e dá rindo. Não importa se o cidadão acusado de assassinato é um assassino. É o respeito, né? É o respeito que não se tem. E a gente está vendo que como a religião foi instrumentalizada nesse processo aí desses últimos tempos, inclusive a nossa, a espírita. Mas o que me chamou a atenção foi um processo em verdade que aconteceu no Rio de Janeiro, uma intolerância religiosa no Rio de Janeiro, onde uma senhora Ialorixá quis visitar o seu filho de santo, não é? Gente, a gente vai para um lugar que entra a propaganda e a gente não sabe tirar. Quer dizer, não sabe não, a gente tira e não adianta. No Rio de Janeiro, ela foi visitar. Queria fazer um ritual e não conseguiu. Foi no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte. Porque a direção do hospital disse que ela tinha que seguir os protocolos. E ela disse que o ritual não era levar folhas, nada disso não, era com um pano branco. O cidadão morreu, ela não pôde fazer o ritual dela. A gente sabe que já se credenciou, as pessoas podem receber visitas de representantes, sacerdotes da sua religião. Espírita vai para dar passe. Você já deve ter ido visitar algum doente no hospital e deu passe. Padres até extrema-unção. Evangélicos também. Agora, a dificuldade para esse pessoal do candomblé. Meus amigos, isso é muito triste. Porque reafirma não apenas a intolerância religiosa, mas um racismo religioso.
Porque geralmente essas IAs, né, e foi a IA Paula de Odé, essas IAs são negras. E o candomblessista Rufino dos Santos Júnior, após 5 dias, teve um AVC e não sobreviveu. É muito triste como as pessoas não raciocinam que o que é esse cristianismo? O que é esse cristianismo? O que é isso? Que desassossego é esse? Que perturbação é esta? Em alguns casos, inclusive espíritas, que cinismo é este? Se julgar superior, de se achar melhor, de se achar que sabe o que é melhor para o outro, inclusive e sobretudo em questões religiosas. Tudo isso muito lamentável, não é verdade? Tudo isto muito lamentável. Pois é. Vamos aqui às suas perguntas. Você que mandou o WhatsApp por 7199915167. 7199915167. Juliano Torres, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Amigo, por aqui a violência tem feito do cidadão um presidiário. Porque sem liberdade de praticar a bolinha no final de semana, medo de encontrar amigos no bar, de ir no cinema, de andar, para onde vamos? E isso está gerando tristeza e ansiedade. É verdade, Juliano? Concordo com você, mas aí é que deve entrar a sociedade organizada, a sociedade civil, porque nós temos uma mania de achar que, olha, elegemos. Não, de fazer a cobrança, de se buscar realmente, de se mobilizar, de pressionar. Temos que acabar com essa acomodação do tipo, não adianta nada. É assim que as coisas acontecem. Não, precisa adiantar, precisa a gente fazer a nossa parte por esta sociedade. Está lá na pergunta 573 do Livro dos Espíritos, qual a missão do encarnados, fala inclusive em aperfeiçoar as instituições. Então nos cabe fazer isto sim, não é? Mas você, Juliano, está certíssimo. Onde vamos parar se não tomarmos uma atitude, sabe lá Deus. Odete Porto é de Santos, deve ser Santos, Sanatos, deve ser Santos, em São Paulo. Medrado, o planeta evolui por si só, ou as ações no campo da moral, devastação do meio ambiente, solidariedade, bons gestores, ética interfere? Interessante pergunta, Odete. Olha, o planeta não evolui por si só, ainda que haja um processo de evolução das espécies permanente continuamente. Mas a ação do homem nisso que você falou é o que forma a egrégora do planeta, não é? Então nós temos a egrégora, tipo o campo vibratório, não é? Você tem um campo vibratório seu, pessoal, mas você tem o de sua casa, você tem o do seu ambiente de trabalho, da sua cidade, do seu estado, do nosso país, do nosso continente. E é como se fossem formando uma grande massa vibratória que constitui o entorno da Terra. Então, a Terra tem essa egrégora também, que é o somatório dessas energias. E tudo isso que você falou aqui assume compromisso de formação desta egrégora. Agora, é preciso que nós entendamos que o que é o campo da moral, como você falou, o que é a moral, não é? É preciso que a gente entenda que moral, inclusive, à luz da filosofia, ela muda, diferentemente de ética, que você colocou aqui também. A moral se ajusta ao tempo, às contingências sociais, políticas daquele momento, daquele lugar, tá entendendo? Mas gera sim, gera energia e essa energia vai
somando. É como se fossem, né, chumaços de algodão que vão formando uma grande bola de algodão. É tipo isso. Um abraço, Odete! Marina Fonseca, de Botucatu, São Paulo. O que acha de educação sexual na escola? Ou essa é uma opção de atribuição de cada família? Tem um gêmeo de 8 anos. Marina, eu sou a favor. O problema é que as pessoas levam para as ideologias. O que é educação sexual? Não é ensinar a fazer sexo. Não é erotizar a criança. Não é nada disto. Mas orientar. Vocês sabem que mais de 70% dos abusos sexuais cometidos em casa são com pessoas da casa ou ligadas à casa. Então essas crianças precisam saber o que seja efetivamente um carinho natural, espontâneo de um adulto, ou quando há uma malícia sexual naquilo. Então, essas crianças precisam, porque, como dizia Juliano, o mundo está violento, mas violento de todas as formas. Então, precisa sim orientar nesse sentido. Aí as pessoas já levam, é sexualizar. Olha, essa conversa, é uma conversa, esse blá 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 de sexualizar a criança, é desde a época de Xuxa. Eu me lembro que falava que Xuxa sexualizava as crianças, que Carla Pérez do El Chan sexualizava a criança. Então é preciso que essas crianças sejam orientadas. Então não é ensinar a fazer sexo, não é kit gay. Não é isso não. É orientar o respeito, o limite, os meninos que serão os homens, que estarão respeitando ou não as mulheres. Então são esses direitos. Eu sou a favor. Agora é preciso que caia esse preconceito de que é sexualizar. Não é não. É fazer compreender. É fazer com que aquela criança, quantas crianças sofreram abusos sexuais, inclusive de pais, inclusive dos próprios pais, e cresceram no conflito porque é algo ruim, achavam que era algo ruim, mas imaginavam que não fosse, porque foi o pai, foi o tio, foi o avô. É preciso sim orientar essas crianças, Marina. É minha opinião, certo? Olha, vamos fazer uma inserção aí. Eu fiz uns comentários no dia de finados sobre a lembrança de como devemos lembrar e honrar aqueles que partiram. Eu acho interessante a gente pensar nisso também, focar nessas questões. Veja aí, eu volto já. Meus amigos, eu acho importante qualquer data. Porque é um momento que as pessoas se concentram naquela direção, que elas pensam na proposta daquele dia. Então eu acho também importante o Dia dos Finados. Eu acho importante porque também vai estabelecer esta conexão. Só em vocês estarem lembrando deles, e é um ambiente propício, porque, claro, os espíritos estão aqui mobilizando essas forças, eles são acionados, eles são atraídos. É importante darmos vazão aos nossos sentimentos. É importante não recalcar as nossas dores, sejam elas quais forem, inclusive a dor do luto. É um equívoco quem acha que, olha, não devemos chorar por quem já morreu,
porque isso perturba. Não, não perturba. Chorar pela saudade. Vocês sabem que saudade é uma palavra só nossa do português. Nenhuma outra língua tem uma palavra para definir o que define saudade. Alguém ser lembrado, lembrada, por já estar no plano espiritual, com saudade. É alívio, é conforto, é como se fosse um toque de uma música a dizer: estou lembrando com amor de você. E isso faz bem. O que não faz bem ao espírito recém ou mais tempo desencarnado é a cobrança porque morreu. Olha, a gente vai pedir ajuda, mas a gente fala que seja o melhor para a pessoa, não para nós. Nós queremos ver, pegar e beijar, não importa, está ali. Não importa. Aí vem o segundo ponto do processo de confronto com a morte e que aprisiona e gera dor: a culpa. A culpa. Porque em geral sempre temos algo para dizer e não foi dito. Achamos que tínhamos algo por fazer e não fizemos. E na grande maioria das vezes fantasiamos o que achamos que foi uma negligência, uma desatenção nossa, e aí pronto. A culpa se estabelece e trava a sua vida. Toda culpa trava. Mas a culpa pela partida de alguém, ela não apenas trava, ela trava e macera e machuca. Precisamos racionalizar também os nossos processos. Geralmente somos muito passionais. Então precisamos racionalizar. Eu penso que quando a pessoa não é psicopata, sociopata, ela faz pelo outro, pela outra, o seu melhor. Cuida da melhor maneira. Ah, mas eu poderia ter cuidado melhor. Naquele momento você cuidou nos limites do que você achava que a pessoa merecia e que você podia. Aí pronto, bloqueamos a nossa vida naquele momento. E ficamos com aquela culpa. E ficamos com aquela culpa. Aí vem os sis. E se eu tivesse levado? E se eu tivesse feito? E se? Nós temos tendência a buscar e trabalhar a culpa. E sofremos, como eu digo, porque fazemos ali um trombo emocional. Nessa nossa caminhada, algo é certo. Estamos fazendo o nosso melhor. Mas situe, poxa, naquele momento eu tinha dificuldade em lidar com a morte, eu não queria ver. Mas agora é outro momento. Então não se arrependa por algo que você não tinha a dimensão
A culpa só acidula, só danifica você. Então, esses processos acontecem. Então, não se culpe por esses momentos. Não. E por fim, dentro dessa concepção de Lida, quando falamos da saudade, da culpa, do alívio, as lembranças. Não cultive essas que geraram tristeza e angústia. Não. Lembrem-se deles nos momentos de alegria, nos momentos de festa. Claro que o nosso pensamento é ordinário. A gente está lembrando de uma coisa, daqui a pouco vem outro pensamento que não tem nada a ver, mas aí você puxa e mantém. É isto que alivia nessa conexão com os que já partiram. Essa energia vai e funciona como um refrigério para aquela alma. Então, a gente se alivia e vai desfazendo trombos. E isso nos beneficia e a eles também. Pois é, não é? A gente vê muito no meio espírita aquela preocupação, não é? Eu posso chorar, eu posso não chorar, eu vou... O que é, como é? Poxa, meu pai não foi um bom pai, minha mãe não foi uma boa mãe. E aí? Olha, temos a vida, não é? E essa vida precisa ser proclamada, não é? Então, vamos aprender a honrar, sim, não é? A honrar os nossos entes que já partiram, não é? Pois é, meus amigos, olha, poxa, ainda eu tinha que responder Cíntia Conrado, lá de Poços de Caldas, de minha querida Poços de Caldas. Poxa, que saudade de vocês aí de Poços de Caldas. Eu tinha um programa de televisão lá em Poços de Caldas, mas ficou muito pesado para mim, não é? Então, vou aqui responder também, tem o Neuzira de Goiânia. Pô, Neuzira, interessante a sua pergunta. Só gerei em vocês aí a curiosidade para o próximo programa. Eu vou embora, gente. Olha, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao coração de vocês. Agora, se vocês não quiserem bem, eu vou entender, né? Antipatias acontecem aí também. Agora, olhe, já está circulando aí o documentário sobre Chico. Valorize o produto cinematográfico da nossa religião também, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.